No dia que tinha sido marcado, Santo Inácio foi lá conversar com esses padres dominicanos. O prior não estava, Santo Inácio vai dizer depois, né, que foi recebido de uma maneira muito afável, muito caridosa, muito amável pelos dominicanos, e eles começaram a perguntar sobre os ensinamentos de Santo Inácio, que estavam ouvindo dizer que Santo Inácio ensinava as pessoas, ouviram falar coisas muito boas, mas queriam entender um pouco mais. Então a primeira pergunta que fizeram para Santo Inácio foi assim: qual é o seu estudo para você poder ensinar? Né? O que você estudou? E o que vocês, né, você, Santo Inácio, né, e os seus amigos, estudaram para poder estar ensinando? Né? Santo Inácio vai responder que de todos, ele foi o que mais estudou e que mesmo assim ele estudou muito pouco. Né? E aí perguntaram, mas o que você está pregando? Santo Inácio vai dizer, não, a gente não está pregando, a gente está conversando de uma maneira, né, familiar, né, íntima, tranquila, assim, sobre as coisas de Deus. A gente geralmente faz isso depois do almoço ou do jantar, quando as pessoas vêm até nós para nos ouvir. E aí perguntam, mas que coisas que vocês falam especificamente? Né? Eu falo de uma virtude para elogiar essa virtude, falo de um vício para condenar esse vício, esse tipo de coisa. Né? E aí o padre que estava perguntando para ele falou o seguinte: bom, você não é letrado, né? Letrado no sentido de ter, né, um diploma, né, formal, ter estudado formalmente a teologia. Então você não é diplomado, mas você está falando de virtude e de vício. Ora, ou a pessoa fala em nome da ciência, né, e a ciência aqui estava querendo dizer o estudo, né, ou então está falando porque o Espírito Santo está inspirando. Então você está dizendo que, como você não tem um estudo, você está falando por causa de uma inspiração do Espírito Santo. Né? Então isso aqui ia colocar Santo Inácio num problema grande, né? Porque se ele falasse que ele estava falando por causa de uma inspiração pessoal do Espírito Santo, isso podia dar um problema seríssimo para ele, né?